Bom dia, neste vídeo nós vamos discutir um pouco sobre a elaboração de projetos de uma rede coletora de esgoto, segundo o que rege a norma da ABNT 9.649, do ano de 1986. Os discentes responsáveis pelo trabalho são Cláudio Marlos Santarém, Jéssica Nayara de Souza e Luiz Paulo Rodrigues Parente. Esse trabalho ele é proveniente da disciplina de Sistema de Coleta e Transporte de Águas Residuárias, ministrada pelo professor Jael Nunes, docente da UFOP. Bom, primeiramente, o objetivo de projetar uma rede coletora de esgoto é justamente coletar todo esse esgoto que acaba sendo gerado por conta do consumo de água. Infelizmente, na maioria das cidades, esse sistema de coleta ele é ineficiente, e muitas das vezes acaba nem existindo. E ocorre de vermos o esgoto sendo direcionado para as sarjetas, e algumas vezes nem para as sarjetas. Podemos ver que algumas ruas elas não possuem estrutura adequada e acaba surgindo essas valas, que é justamente devido à deposição dessas águas residuárias de forma constante. E isso acaba facilitando o contato de moradores, principalmente crianças, que acabam entrando em contato com esse esgoto de forma constante, por não ter o conhecimento. E isso acaba deixando a população mais propensa a ser contaminada por doenças provenientes ao contato desse esgoto, Fora que visivelmente, é uma situação bem horrível e o cheiro também deve ser uma coisa bem desagradável. Então, entrando diretamente na norma, para projetar uma rede coletora de esgoto que seja viável, a NBR 9649 ela vai apresentar algumas condições necessárias e que são suficientes para que o projeto seja elaborado de forma eficiente. O projeto ele é denominado pela norma lá no objetivo, como podemos ver aqui, como projeto hidráulico sanitário de rede coletora de esgoto, E no caso ele vai funcionar em lâmina livre, ou seja, a relação entre a lâmina de esgoto, que no caso aqui está sendo representada pela letra Y, que é a altura em que a lâmina de esgoto vai estar em relação ao diâmetro. Então essa relação entre a lâmina de esgoto e o diâmetro da tubulação ele tem que ser menor que 1 quando se trata de hidráulica, mas para a norma ele precisa ser menor do que 0,75, é o que a norma vem trazendo. Ele também diz que deve seguir a regulamentação específica de entidades que são responsáveis por planejar e desenvolver o sistema de esgotamento sanitário. No caso também incluindo a questão do tratamento. A entidade responsável aqui no município de Santarém, no caso, é a Cosampa. Bom, em relação a documentos complementares, a norma 9649 ela é uma norma bem pequena e que traz algumas diretrizes que são mais gerais, e que são necessários ser complementados com algumas outras normas, por exemplo, a NBR 8160, que fala sobre os procedimentos da instalação das ligações prediais, Aqui são justamente as diretrizes de procedimento, como deve ser feita a instalação das instalações prediais de esgoto sanitário. Então vai ser uma norma muito mais completa e muito mais detalhada. Assim também como a NBR 9648, que fala como nós deveremos proceder para realizar os estudos preliminares e a partir disso ter as devidas avaliações das alternativas possíveis dentro do procedimento. A partir disso, realizar a escolha
das alternativas mais adequadas para o processo. Bom, então, além disso, também nós temos como nós vimos anteriormente, a regulamentação que é feita a partir das entidades responsáveis, no caso a COSAMPA. Repetindo, como nós temos uma NBR bem curtinha, 9649, ela só traz diretrizes específicas, então ela deve ser complementada com essas NBRs, 8160, 9648 e também com a regulamentação específica da entidade responsável, como no caso aqui a COSAMPA. Lembrando também que tem as atualizações, né? Então é sempre viável estar por dentro, né? Sempre ter o acompanhamento dessas normas para que o trabalho não seja feito de forma desatualizada. Bom, agora nós vamos falar sobre as definições da norma. Nós fizemos todo um aparato geral sobre os objetivos de redes coletoras, agora nós vamos especificar os componentes dessa rede coletora. O coletor de esgoto é a tubulação da rede coletora que recebe contribuição do esgoto dos coletores prediais em qualquer ponto ao longo do seu comprimento. O coletor principal é o coletor de esgoto de maior extensão dentro de uma mesma bacia. O coletor principal ele fica numa rua principal que vai recebendo coletores dos interiores das quadras dos bairros. O coletor tronco é a tubulação da rede coletora que recebe apenas contribuição de esgotos de outros coletores. Os emissários, eles são tubulações que recebem esgoto exclusivamente nas extremidades da montante. Esse ponto vermelho que mostra na imagem é o ponto de referência, aonde tudo que vem antes dele é a montante, que é por onde ele recebe os esgotos, e tudo que vem à frente dele é a jusante, ou seja, é o caminho que vai até a estação de tratamento de esgoto. Rede coletora é o conjunto constituído por ligações prediais coletoras de esgoto e seus órgãos acessórios. Quando ele fala sobre órgãos acessórios, são as singularidades das redes coletoras. A rede coletora possui elementos que facilitam a inspeção e a limpeza da rede e suas mudanças de ângulos de uma rede, ou seja, mudança de direção. Quando ocorre a mudança de direção, se faz necessário a instalação de um órgão acessório, que também pode ser chamado de PV, que é posto de visita, ou então TIO. O trecho é o segmento do coletor, coletor tronco interceptor ou emissário, compreendido entre as singularidades sucessivas. Entende-se por singularidades qualquer órgão acessório na mudança de direção e variação da seção, declividade e da vazão, quando significativa. Diâmetro nominal. Simples número que serve para classificar em dimensão os elementos dos elementos da tubulação e acessórios. O diâmetro nominal é de respeito ao diâmetro interno do tubo. Calculando ele, vai dar desde a geratriz superior, que é esse GS, até a geratriz inferior, que é esse GI. Então, todo esse percurso feito nesse ponto, no decorrer desses dois pontos, é o diâmetro nominal, que pode chegar até 150 milímetros, segundo a norma. Órgãos acessórios são dispositivos fixos, desprovidos de equipamentos mecânicos. Já foi mencionado aqui o que era um órgão acessório, que eu já falei anteriormente. Os postos de visita são câmeras visitáveis através de aberturas existentes em suas partes superiores destinadas à execução de trabalhos de manutenção. Basicamente, o PV ele se divide em duas partes, que é a chaminé, aí tem a laje de concreto que faz a ligação com o segundo item, que é o balão do PVC. O PVC, principalmente dito, é o balão. É constituído por anéis de concreto pré-moldados. Essas dimensões variam de acordo com as condições topográficas do terreno.
Segundo a norma, as tubulações de até 450 metros, o balão ele tem que ter até 1 metro. As tubulações de 800 metros, o balão ele tem que ter 1,20 m. Tubos de inspeção de limpeza, ou seja, dispositivos de limpeza, né? São dispositivos que são não visitáveis e que permite a inspeção e instrução de equipamentos de limpeza. Aí temos o tampão, o tio de passagem, que é um tubo alongado de tubulação que tem que ter com a mesma declividade, ou seja, ele tem que ficar extremamente reto, ele não pode ter nenhuma declividade ao ponto de que possa tampar o efluente percorrer livremente. E o tio radial, que possui condições de receber contribuições de várias outras redes. Caixa de passagem, câmera sem acesso e localizada em pontos singulares por necessidade construtiva. A caixa de passagem ela também é um tio ou também é um PV, no sentido que você vai até ela para fazer a manutenção da rede. Cifrão invertido é o trecho rebaixado com escoamento sob pressão, a finalidade é transpor obstáculos, depressões do terreno ou curso d'água. O cifrão invertido ele é muito comum quando utilizado necessariamente. Quando o material que passa por ele recebe alguma obstrução devido à topografia ou devido a alguma outra, devido a um riacho, devido a várias outras questões. O cifrão ele se faz necessário porque ele vai fazer com que, através da pressão, esse líquido continue percorrendo. Passagem forçada é o trecho com escoamento sobre pressão sem rebaixamento, e nela é estabelecido a profundidade e o recobrimento. A profundidade é a diferença de nível entre a superfície do terreno, a geratriz inferior interna do coletor. O recobrimento é a diferença de nível entre a superfície do terreno e a geratriz superior externa do coletor. E o seu diâmetro ele pode ter em torno de até 0,90 metros. Muito bem, então dando continuidade, aqui nós temos as condições gerais, né, os requisitos, né, que são necessários para fazer a elaboração e concepção do estudo, né, dentro dos critérios da 9.648. Então deve ser feito o levantamento plano altimétrico, né, na escala mínima de 1 para 2.000, e também a escala mínima de 1 para 10.000 nas áreas de bacia de esgotamento de interesse do projeto, além dos levantamentos de obstáculos superficiais e subterrâneos, nos logadores que provavelmente deve ser traçada a rede coletora, também fazer esse levantamento cadastral da rede existente, fazer essa identificação do que existe e também o que vai ser feito, né? Tem que fazer esse mapa, esse levantamento da rede existente no local. Sondagem de reconhecimento para a determinação da natureza do terreno e dos níveis de lençol freático. Quanto às atividades, é necessário fazer essa complementação das prescrições da norma, né? Com intrusões técnicas específicas relativas ao local de estudo. Delimitação das bacias e subbacias de esgotamento, que eles podem interferir, influir no dimensionamento da rede, inclusive nas zonas de expansão, considerando os limites político-administrativos. Então deve ser feito a delimitação da área do projeto, deve ser feito como se fosse um horizonte, né, do que vai ser feito, para quanto tempo vai ser feito
esse projeto, por exemplo, 10, 20, 30 anos, né? Então tem que ser feito esse horizonte. Geralmente é de 10 em 10 anos, né? Ou o que a gente vê por aí são trabalhos com projetos, né, delimitados por um período de 20 anos. Deve ser feita a fixação do início da operação da rede e a determinação do alcance desse projeto e as respectivas etapas de implantação das diversas bacias de esgotamento. Deve ser feito também o cálculo das taxas de contribuição inicial e final, que são essas definidas, né? O anexo que a norma apresenta são esses, né? As população e correlatos, aqui são as notações e a unidade. Isso aqui a gente já viu anteriormente, né? Fazendo esses cálculos populacionais, aí densidade inicial, final, né? População inicial, final, nós já tivemos em matérias anteriores. Coeficiente de retorno, os coeficientes de vazão diária, horária, mínima de vazão horária, né? Então, e também os consumos efetivos inicial e consumo efetivo final. E esse consumo efetivo inicial e final ele é por cabeça, né? per capita. Nós temos aqui as contribuições e vazões, né? Contribuição de filtração, aqui a anotação de cada item, né? A identificação, né? E a unidade, contribuição média inicial de esgoto doméstico, todas as unidades em litros por segundo, a média final de esgoto doméstico, contribuição singular pontual inicial, né? Singular final e a vazão inicial do trecho da rede, dado aqui por essas letras, né? E também por litros por segundo. Bem, aqui então calcula-se, né, a vazão inicial de um trecho da rede a partir desta fórmula, né, inexistindo medições de vazão utilizáveis no projeto. Então, como é que calcula esse QI? Né? Então, está dado bem aqui, né, a contribuição média inicial do esgoto doméstico, dados os coeficientes que a gente já viu na tela anterior, né, aqui os K1, K2, K3, no caso K2, né, e contribuição inicial, mais o I, que é a contribuição de filtração, mais a soma aí da contribuição singular inicial, né? Que pode ser de um hospital, de uma escola, etc. Né? Então, aí no caso aqui não inclui o K1, né? Que é esse que eu apresentei ainda há pouco, que é o coeficiente máximo de vazão. Aqui na vazão final do trecho da rede, inexistindo medições de vazão utilizáveis no projeto. Então, é dada por esta fórmula aqui, né? Então, mesmo esquema, né? Com cada contribuição, cada item, né? Cada anotação para fazer esse cálculo da vazão inicial do trecho da rede. Aqui nós temos as taxas de cálculo, né? É uma série, né, de taxas de contribuição que são feitas por essas fórmulas, né? São todas descritas aqui, a notação, a unidade, né? Então, toda essa notação a gente já adiantou aí anteriormente, né? Então, taxa de contribuição inicial por superfície esgotada, a contribuição final por superfície esgotada, contribuição linear inicial para área esgotada de ocupação homogênea, essa homogênea que não tenha heterogeneidade no caso, né? E taxa de contribuição final para uma área esgotada de ocupação homogênea. Aqui para o cálculo da velocidade inicial, né, e velocidade final, né? As contribuições, né, e toda a anotação também. No caso aqui, a contribuição, no caso QI aqui, né, a contribuição inicial dividido aí pela área molhada de escoamento inicial, né, como a gente vê bem aqui na anotação. E a velocidade final, mesma situação, mas para
as áreas de escoamento final. Tá? A tensão trativa média, dada por essa fórmula também, né, sendo y o peso específico da água 10 elevado a quarta, né? Os valores de coeficiente de grandezas, inexistindo os dados locais comprovados oriundos de pesquisa, eles podem ser adotados os seguintes, né, que são esses aqui, né? Coeficiente de retorno, coeficiente de vazão máxima diária, coeficiente de vazão máxima horária e coeficiente de vazão mínima horária. Aqui nós temos a taxa de contribuição de infiltração, que depende das condições locais, né, como lençol freático, natureza do subsolo, qualidade de execução da rede e material de tubulação e o tipo de junta utilizado. Né, o valor adotado pode ser justificado. Aqui nós temos um quadro, né, que apresenta os estudos populacionais, né, com um tipo de ocupação urbana diária, por exemplo, que áreas periféricas com casas isoladas e grandes lotes, a densidade aí de 25 a 50 habitantes por hectare, né, e assim por diante. No caso, a contribuição aqui orgânica média por cabeça, né, a exemplo de países aí, a Alemanha, por exemplo, carga orgânica de 54 gramas de habitante dia. Aqui a contribuição média doméstica, que é dada por esta fórmula, aí no caso, né, que ela é definida a população de projeto P e o per capita médio diário de contribuição CQ. Então, o volume médio diário de esgotos domésticos produzidos será em litros por dia, né, com Q em litro por habitante dia. As contribuições e infiltrações, né, são exemplos de algumas contribuições e infiltrações tirado aqui desta revista, né? Então, por exemplo, aí autoridade, né? Saturnino de Brito, local, o ano e o TI, né? Que é litro por segundo quilômetro, tá? E assim por diante. São contribuições, exemplos, né, de contribuições e infiltrações. Obrigado.